Paz do Senhor a todos. Amém? Deus é tremendo. Abra sua Bíblia em João 15:16. Enquanto você abre a palavra, eu quero dizer que Deus é fiel e sempre será fiel. E eu não vou cansar de dizer que Ele é fiel. Não vou cansar de dizer que Ele sempre é fiel. Porque o Senhor conhece os tempos e Ele sabe quando precisa manifestar algo nas nossas vidas. E para hoje, para mim, é um motivo de muita alegria ministrar a palavra do Senhor. Eu amo ministrar a palavra do Senhor, eu amo servir, eu amo fazer o que tiver que fazer para o Senhor, eu amo. Mas hoje é um dia especial para mim. Porque hoje eu estou aqui ministrando ao Senhor. E para a glória do Senhor, a minha mãe, o meu pai e a minha irmã estão aqui comigo. Amém? Aleluia, aplauda ao Senhor porque Ele é fiel. E Deus sabe o que Ele está fazendo sobre eles. Deus sabe o que Ele está gerando sobre a vida deles. E eu creio no meu coração que aquilo que o Senhor já tem direcionado as nossas vidas nessa noite vai gerar um entendimento de que nós estamos vivendo um tempo de frutificar. Que nós estamos vivendo um tempo de gerar frutos. E nós vamos entender que frutos são esses nessa noite. João 15:16 diz a palavra do Senhor: Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Nós acabamos de receber uma palavra da parte de Deus, e essa palavra deu ênfase a respeito de novos frutos na nossa vida. E nessa noite o Senhor, desde semana passada, na realidade o Senhor já ministrava no meu coração uma palavra sobre frutos. Uma palavra sobre aquilo que o Senhor está gerando nas nossas vidas. Porque nós sabemos que existe um processo, e um processo natural da semente. E nós precisamos conhecer esse processo. Nós precisamos entender esse processo. Porque os frutos, eles virão. Pode passar as situações que forem na sua vida, você pode viver circunstâncias que forem na sua vida, mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite e afirmar: os frutos virão sobre a sua vida. Os frutos é algo real sobre a sua vida. Os frutos, eles virão e se manifestarão sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Nada pode interromper esse processo. Nada pode interromper aquilo que Deus está gerando sobre as nossas vidas. E nessa noite o Espírito do Senhor quer que você entenda o que Ele está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Como eu falei semana passada, Deus já havia colocado essa palavra no meu coração. E o apóstolo Hélio, como pai, e ele ministrou a palavra semana passada, e ele falou: olha, semana que vem você vai ministrar. E eu nem me lembrava que era essa semana que ia ter o retiro das mulheres. E eu tenho certeza que o que Deus está construindo sobre cada uma das mulheres aqui nesse final de semana é algo que vai repercutir para as nações, amém? Porque existe uma palavra não só sobre as mulheres, mas existe uma palavra sobre esta igreja. Nós somos uma igreja de dimensão mundial. Os nossos frutos tocarão as nações e trarão transformação sobre vidas, porque o Senhor nos tem chamado para isso. O Senhor tem escolhido você, meu irmão. Aleluia! O Senhor tem escolhido você que está aqui. O Senhor te escolheu. Oh! Aleluia! Parece que Deus, Ele vai trazendo as coisas e vai se encaixando. Hoje, quando a minha esposa chegou do retiro, nós conversamos bastante sobre aquilo que Deus fez sobre a vida dela, e ela está muito feliz. E eu também estou feliz, porque se a minha esposa está feliz, eu estou feliz. Nós sabemos que nós temos que fazer com que a nossa esposa atinja o potencial dela. E quando nós fazemos isso, meu irmão, nós conseguimos viver uma vida de plenitude. Eu aprendi que a minha esposa, ela é minha coroa. E se eu levanto a coroa e manifesto a glória dessa coroa, eu entendo que essa coroa, ela é para a minha cabeça. Quando você entende o que é honrar a sua esposa, meu irmão, você viverá honra sobre a sua vida. Quando
Quando você entende o que é ativar a sua esposa, meu irmão, você vai viver ativações sobre a sua vida. Você o Senhor, na realidade, te escolheu para ativar a sua esposa. Ele te escolheu para você impulsionar a vida dela. E é isso que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Amém? Então vamos lá. João, o Senhor diz que Ele nos escolheu. Nós não teríamos condições de escolher, porque a palavra diz que Ele nos amou, nós sendo ainda pecadores. Quando estávamos no pecado, não tínhamos uma visão, não tínhamos um entendimento, e por isso Ele nos amou e nos escolheu. A palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso o Senhor afirma: fui eu que vos escolhi, eu que vos designei, eu tenho vos escolhido. O Senhor deixa bem claro que a escolha veio primeiro dEle. Hoje nós estamos aqui porque fomos escolhidos pelo Senhor. Você foi escolhido pelo Senhor. Muitos de nós achamos que a escolha veio primeiro de nós, mas na realidade veio dele. Foi Ele quem nos encontrou. E aonde nós estávamos, Ele nos resgatou. Amém? Aonde nós estávamos, Ele nos trouxe para perto dele. Hoje nós estamos em comunhão com o Senhor, pela graça e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O Senhor ministrou no meu coração a palavra e ela tem um tema. E o tema é frutificando as nações. Deus tem nos chamado para frutificar as nações. E o Senhor tem gerado isso no nosso meio. O Senhor tem construído isso no nosso meio. O Senhor diz nesse texto: eu vos designei para que vades e deis fruto. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Diga isso para o seu irmão: fruto permanente. Olhe para o outro lado agora, diga para o outro lado: fruto permanente. E como tudo na nossa vida tem um ciclo, nós precisamos entender o ciclo da frutificação na nossa vida. Nós precisamos entender o ciclo da semente nas nossas vidas. Se você puder, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 9, 10. Eu acho que tem aqui o texto, separaram o texto? 2 Coríntios 9, 10. Diz a palavra do Senhor: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Eu vou ler mais uma vez. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Esse texto, ele nos dá uma direção. E ele fala de 2 pontos importantes na nossa vida. Ele diz: semente é o que semeia, e pão para comer. Existem 2 coisas distintas: semente para semear e pão para comer. Nós temos recebido nessa casa pão e sementes. O Senhor tem nos entregado pão e sementes. E nós precisamos entender e discernir o que é pão e o que é sementes. Todos nós recebemos de Deus, através da sua palavra, da sua revelação e da sua presença, semente e pão. Todos nós temos recebido isso, irmãos. Mas precisamos entender o que é pão e o que é semente. Porque se nós não tivermos o discernimento do que é semente e do que é pão, nós vamos cometer erros nas nossas vidas e não vamos ver frutos nas nossas vidas, frutos permanentes, como diz a palavra do Senhor. Existe uma diferença muito grande entre pão e semente. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a semente não é para comer. O pão é para comer, a semente é para plantar. E muitas das vezes nós não conseguimos discernir isso. E nós confundimos tudo com pão. Tudo que Deus manifesta na nossa vida, tudo que Deus nos entrega, tudo que Deus faz na nossa vida, em qualquer área que seja, nós confundimos tudo com pão. E nós comemos. E eu quero dizer para você, nós somos uma igreja viva diante do Senhor, e Ele nunca nos deixará faltar o pão. Ele nunca nos deixará faltar o alimento. Ele sempre nos dará pão. Mas muitas vezes nós, por causa de não discernir, nós vamos comer as sementes. Isso é algo terrível. Porque uma igreja que come as sementes é uma igreja que não frutifica. Uma igreja que come as sementes é uma igreja que não multiplica. Uma igreja que come a semente é uma igreja que não avança. Um cristão que come a semente é um cristão que não frutifica.
É um cristão que não avança, é um cristão que não vê frutos, porque a semente não foi feita para comer. Sabe o que o Espírito Santo falava comigo nesses dias? O diabo nunca se preocupou com pão. O diabo nunca tentou roubar o seu pão. Mas o próprio Jesus disse que o ladrão ele vem para roubar, e ele vem para roubar as sementes, porque o semeador, quando sai a semear, o inimigo vem e ele arrebata as sementes. O diabo não está preocupado com o pão, mas ele está preocupado com as sementes que você tem recebido do Senhor, porque ele sabe que se ele arrancar de você a semente, você não vai frutificar, você não vai multiplicar, você não vai crescer. O pão satisfaz na hora. O pão você come e te satisfaz, e você se sente satisfeito. Mas a semente não é para o momento, a semente é para o futuro. Existem coisas na sua vida, meu irmão, que você de repente espera sentir satisfeito no momento, mas Deus está produzindo algo para o seu futuro. De repente hoje você espera se satisfazer agora, mas eu quero te dizer de forma profética, Deus está fazendo para o seu futuro, e lá no seu futuro você vai ver frutos dignos de arrependimento, porque é assim que o Senhor faz. O pão, se guardar ele estraga. Agora a semente, depois de semeada, ela multiplica. Existe uma diferença muito grande entre o pão e a semente. E você precisa entender, você precisa compreender, você precisa entender a diferença de um e outro. O que adianta nós irmos para um retiro e recebemos palavras tremendas da parte de Deus? O que adianta chegarmos num culto cheios do poder de Deus, se lá fora nós não manifestamos isso, irmãos? Eu não vim aqui para repreender ninguém. Eu vim aqui para te dizer que nós estamos num tempo profético, num tempo de ver frutos, num tempo de colheita, num tempo de multiplicação, num tempo de avanço. Mas se você não entender que aquilo que Deus tem te dado, uma parte sim é para você comer, mas uma parte disso é para você semear, meu irmão, porque o Senhor vai fazer gerar frutos através da sua vida, vai fazer gerar frutos através de você. Que maravilhoso é voltar do retiro. Nós tivemos o nosso há dias atrás, e hoje as mulheres estão aqui, e vocês receberam muito pão, mas receberam também muitas sementes. Vocês receberam muito pão, mas também receberam muitas sementes. Eu quero que de forma profética você estenda a sua mão assim, olhe para ela, olhe para a sua mão, olhe para a sua mão agora. E eu quero que você, com uma visão espiritual, consiga enxergar na sua mão. Deus colocou pão, mas Deus também colocou sementes. Você tem hoje, meu irmão, a capacidade de multiplicar no Senhor. Você tem hoje nas suas mãos a autoridade para semear em vidas, e para gerar transformação. Você hoje nas suas mãos tem autoridade para gerar uma multiplicação de dimensão mundial. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, aleluia. Aleluia. O Senhor nos tem entregado sementes, e eu preciso entender o que é semente e o que é pão. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 11:4. Eclesiastes 11, verso 4. Quando nós começamos a entender e discernir a diferença entre o pão e a semente, quando a gente consegue compreender e discernir a diferença entre o pão e a semente, nós passamos para um outro nível. E o próximo nível é o nível de entendimento de quando nós devemos semear, de qual momento de semear, qual é a hora certa de semear essas sementes. Porque eu já sei que existem sementes, eu já sei que eu tenho sementes nas minhas mãos, mas qual é o tempo? Qual é o momento de semear? Eclesiastes 11:4 diz: quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará.
O que observa o vento nunca semeará, e o que atenta para as nuvens nunca cegará. Sabe o que significa isso, meu irmão? A tua semeadura não tem a ver com circunstâncias da sua vida. A tua semeadura não está ligada àquilo que você está vivendo. A tua semeadura não está ligada com uma dificuldade, ou uma adversidade, ou uma situação difícil na sua vida. A tua semeadura não é circunstancial. A tua semeadura é uma semeadura por fé. É uma semeadura pelo chamado de Deus sobre a sua vida. Se você observar o vento, se você olhar para as nuvens como alguém que espera um sinal para poder colocar sementes na terra, você vai ficar paralisado. Porque se nós olharmos hoje e vemos um cenário hoje, de repente nacional, de repente nós vamos ficar paralisados. Porque muitos hoje estão com medo. Pessoas estão com medo daquilo que vai acontecer amanhã. Tem pessoas que estão com medo do que vai acontecer no seu trabalho, estão com medo do que vai acontecer na nação, estão com medo do que vai acontecer no amanhã. Mas eu quero te dizer nessa noite, nós servimos um Deus vivo, meus irmãos. Nós servimos um Deus poderoso, um Deus que diz para nós que Ele cuida dos lírios do campo e que Ele cuida dos pássaros. Então não andeis ansiosos de coisa alguma, porque Ele é o seu Deus. Não olhe para a circunstância, não olhe para a crise, porque o seu Deus não sabe o que é crise. Ele não sabe o que é viver uma crise. Ele é o Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Não olhe para o vento. Não olhe para o vento. Se eu ficar esperando o vento, se eu ficar esperando as nuvens, eu vou reter a semente. E aí o discernir e entender a semente não vai passar desse outro nível. Eu sei que eu tenho semente, mas eu não semeio. Eu não semeio. Eu seguro a semente porque eu olho para as estações, eu olho para as circunstâncias, eu olho para as nuvens. Nós temos aprendido que o Senhor, Ele não nos chamou por circunstância. Ele não tem chamado você por circunstância. Ele não tem chamado você porque de repente hoje você tem uma boa quantia em dinheiro no banco. Ele não tem chamado você hoje porque você não tem essa boa quantia. Ele não te chama por circunstância. O Senhor te chama por aquilo que você é nele, pela sua identidade nele. E é isso que determina a sua semeadura. É tremendo falarmos sobre viver um tempo de colheita e de frutificação. Mas mais tremendo ainda é nós vivemos como filhos obedientes ao Senhor, que semeia em tempo e em fora de tempo. Filhos que obedecem à voz do Senhor e lançam as suas sementes por terra. E lançam as suas sementes e não ficam parados observando a circunstância. Observar os ventos e as nuvens faz com que você fique paralisado. Pare de olhar para o que está acontecendo. Pare de olhar para as coisas que estão acontecendo. Comece a olhar para o autor e consumador da sua fé. Comece a olhar para Ele, meu irmão. Você vai começar a enxergar um novo horizonte. Comece a olhar para Ele e você vai começar a enxergar um novo caminho de riqueza. Comece a olhar para Ele e você vai começar a enxergar um tempo novo de Deus sobre a sua vida. Porque todo momento de crise, eu aprendi isso há muito tempo, é um momento que há perigo sim, mas é um momento de oportunidade. Toda crise gera um momento de dificuldade, mas gera também um momento de oportunidade. Eu quero dizer para você nessa noite, como profeta sobre a sua vida, Deus está te dando uma nova oportunidade. Deus está te dando novas oportunidades para você viver algo novo e algo inédito no Senhor. Deus, Ele é especialista em gerar o inédito sobre a nossa vida. Deus, Ele não gosta de vale a pena ver de novo, porque Ele gosta de coisas inéditas. E eu profetizo que Ele vai gerar algo inédito sobre a sua vida. Semeie, 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 semeie. Aleluia! Oh! Declare! Oh! 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 Oh!
Deus, ele não gosta de vale a pena ver de novo. Essa é engraçada. Saiu. É verdade, né? Tem aquele vale a pena ver de novo, fica trazendo aquelas novelas. Novela já é uma tristeza, né? Ainda traz aquelas antigas. Deus, ele gosta de coisas inéditas. Eu vivo na presença de um Deus de coisas inéditas. Eu vivo na presença de um Deus que faz coisas novas da onde não existe. As pessoas gostam de ditados populares e falam, né, que Deus escreve torto em linha, escreve certo em linhas tortas. Eu uma vez ouvi, nunca mais esqueci, Deus, ele escreve certo onde nem linha tem, meu irmão. Ele não precisa de linha para escrever certo. Ele é Deus e ele escreve certo sobre a sua vida. Aleluia! Ele escreve certo sobre a sua vida. Tudo que você está passando hoje, meu irmão, Ele está preparando você para você ver os frutos que Ele tem para a sua vida. Deus não vai fazer nada baseado na sua circunstância. Uma coisa importante a gente aprender é que a nossa posição em Deus não está ligado na circunstância, não está ligado na condição. Porque muitas vezes nós vemos na palavra de Deus homens, mulheres, homens que foram chamados por Deus, que estavam em uma condição, mas a posição deles era uma no Senhor. José estava dentro do cárcere, esquecido. Mas José, ele não era um prisioneiro, ele estava prisioneiro. José não era prisioneiro, ele estava prisioneiro. José, ele era governador. E eu te digo nessa noite, irmão, você não é o que você pensa ou aquilo que o inimigo diz que você é. Você é um governador do Senhor. Pode ser que você hoje esteja se vestindo como um preso. Pode ser que hoje você esteja se sentindo como um preso, mas você não é prisioneiro de nada. Você é livre no Senhor. Não existe cadeias que te prendam, não existe nada que possa prender o seu espírito. E o Senhor te chama nessa noite para ver além dessas cadeias que você acha que vão te prender. Uma das coisas que mais acontece com a gente são os rótulos. As pessoas rotulam umas às outras por causa da condição. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você não pode ser rotulado por ninguém. Você não pode receber um rótulo do mundo ou das pessoas que olham para as circunstâncias da sua vida, não. Sabe por que você não pode receber um rótulo? Porque você já tem uma marca. Porque você tem a marca da promessa. Porque o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Ele conquistou todas as coisas sobre a sua vida. A cruz não foi em vão sobre a sua vida. E se de repente hoje, meu irmão, alguma situação está querendo rotular você, ou alguém está querendo rotular você, levante-se aí do chão, dê um pulo, dê um salto e diga assim: eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Declare isso: eu tenho a marca da promessa. Aleluia! Primeira Coríntios 3:6 diz assim, vamos ver se eles abrem lá. 1 Coríntios 3:6 diz a palavra do Senhor: eu plantei e Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Eu plantei e Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Deus deu o crescimento. Amém? Diga aí para o seu irmão: Deus dá o crescimento. Deus dá o crescimento. Diga isso: Deus dá o crescimento. Quem faz crescer é Deus. Quem faz crescer é Deus. E a palavra diz que não é por força e não é por violência, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. Ele dá o crescimento. Ele dá o crescimento. Mas sabe o que o Senhor falava no meu coração? Depois que eu semear a minha semente, eu preciso regar ela. Eu preciso regar a semente. E nesse texto Paulo afirma: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus.
Mas se eu não regar a semente, olha, Isaías diz assim, em 55:10, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Mas se eu não regar, o Senhor rega, e é o Senhor quem faz crescer. Porque a verdade é que muitas vezes as sementes ficam esquecidas debaixo da terra, pois é um processo natural da semente. Deus falava no meu coração que quando você semeia, é um processo muito doloroso na nossa vida. Sabe por quê? Porque quando eu semeio, eu passo do visível para o invisível. A minha semente, ela vai ficar oculta aos meus olhos, porque ela vai ficar debaixo da terra. E aí o Espírito Santo falava no meu coração que Ele dá o crescimento e que Ele faz descer a chuva. Mas então por que eu rego? Então por que eu rego se é o Senhor quem faz crescer, se é o Senhor que manda a chuva sobre a minha semente? O porquê que eu rego? E aí o Espírito Santo me falou que nós regamos para a gente não esquecer que naquele lugar existe uma semente. Quando você rega, meu irmão, você vai todos os dias naquela situação, você vai todos os dias naquela semente, e você está regando ela, e você não se esquece dela. Você não se esquece que debaixo daquelas camadas de terra existe uma semente. Você não se esquece que as sementes saíram das suas mãos e elas foram para um nível invisível, um nível que você não enxerga, um nível que você não pode acessar mais, porque senão você vai interromper o processo. E quando eu vou lá e rego, eu vou lá e eu afirmo, não, tem uma semente aqui. Toda vez que você rega, meu irmão, você está confirmando, tem uma semente aqui diante do Senhor. Tem uma semente aqui diante do Senhor. Tem uma semente aqui diante do Senhor. Eu coloquei sementes diante do Senhor. Eu depositei sementes na presença do Senhor. Eu semeei, Deus. Eu coloquei sementes diante de Ti, Senhor. Eu coloquei sementes na Tua presença. Toda semente que você colocou diante do Senhor jamais será esquecida, meu irmão. Jamais será esquecida por Ele. Só que às vezes a gente deixa de regar. A gente deixa de regar, a gente deixa de entender que nós recebemos uma capacidade de multiplicar. E essas sementes que foram introduzidas no âmbito invisível da nossa vida, ela pode multiplicar daqui um tempo, daqui um momento que você menos espera. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Só que uma coisa é certa, mesmo que você se esqueça, mesmo que alguém se esqueça, mesmo que todos tenham se esquecido de José lá no cárcere, um dia ele foi lembrado, um dia as sementes de fé dele frutificaram, meu irmão. Eu quero te dizer nessa noite, mesmo que você hoje esteja numa situação que parece que as suas sementes foram esquecidas, que parece que as suas sementes morreram debaixo da terra, eu vim aqui como profeta dizer para você, vai frutificar, vai frutificar, vai frutificar, vai frutificar, vai frutificar, diz o Senhor, vai frutificar sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Não deixe de regar, não deixe de crer, não deixe de abrir os seus olhos espirituais e enxergar além daquelas camadas de terra. Não deixe de enxergar aquilo que o Senhor está produzindo sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Pode ser que hoje você não consiga enxergar nada, é assim, o processo é assim. Não adianta a gente querer colocar semente e ficar ali do lado falando, não, eu acabei de colocar semente, ela já vai aparecer, não vai. Tem um processo, tem etapas. E essas etapas passam pelo invisível de Deus. Essas etapas passam pelo limite da nossa fé. Ontem no culto de Santa Ceia foi tremendo da parte de Deus que nós recebemos. E a gente entende o seguinte, Deus, Ele tem uma linha
E essa linha é um limite que Ele espera a gente romper para que Ele faça algo na nossa vida. Eu costumo dizer que Ele é perito em fazer gol. No segundo tempo, aos 49 do segundo tempo, Ele é perito em fazer gol no final do jogo. Mesmo que você ache que esteja acabando, não tem mais como acontecer nada. Meu irmão, Ele vai chegar e Ele vai fazer um golaço. E Ele vai manifestar a glória dEle sobre a sua vida. Somente atravesse esse limite de incredulidade da sua vida. Ele precisa que você ultrapasse essa linha. Ultrapasse essa linha. Se você ainda não enxergou, se você ainda não viu, é porque você ainda não ultrapassou essa linha. Porque no momento que você ultrapassar essa linha, você já vai começar a enxergar, você já vai começar a visualizar o que Deus tem gerado sobre a sua vida. Alguns dias atrás, mais ou menos, acho que umas 2 ou 3 semanas, eu passei um momento difícil de enfermidade nos rins. E foi um momento difícil, e juntamente com isso outras circunstâncias que estavam acontecendo. E eu e minha esposa estavam num processo ali de fé, de entendimento do que Deus estava gerando. Estávamos orando, estávamos num propósito junto. O altar familiar, ele veio na hora certa nas nossas vidas. Porque todo altar familiar, a gente na presença de Deus, junto com os nossos filhos, a gente manifesta juntos ali a presença de Deus sobre a nossa casa. E é interessante que teve um altar familiar que eu fiz, que eu estava morrendo de dor, não estava aguentando ficar sentado, e eu fiz o altar. E aí teve um outro altar familiar que nós fizemos, e por circunstâncias ali a gente não tinha como naquele momento trazer uma oferta no altar familiar. E sabe o que é interessante? Por que eu estou dizendo isso? Porque no terceiro altar familiar, depois desses 2, eu falei diante dos meus filhos, da minha esposa, e eu disse assim: olha, semana retrasada eu estava com dor, semana passada nós estávamos em aperto nas finanças, mas hoje nós vamos fazer um altar diferente, porque hoje nós estamos fazendo um altar debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Porque naquela semana, no retiro dos homens, eu fui para lá com dor e saí de lá sem dor alguma. E Deus, eu senti a cura de Deus sobre a minha vida. De lá para cá eu não senti mais nenhuma dor. E naquela semana depois do retiro, depois de mais ou menos 1 ano, a minha esposa recebeu um telefonema. E chamaram ela para uma entrevista de emprego. E eu digo para vocês, irmão, no meio de uma crise, no meio de pessoas com medo das coisas que vão acontecer no dia que virá, ela recebeu um telefonema. E para a glória de Deus, ela foi e fez a entrevista. E aí o Senhor confirmou o emprego sobre a vida dela. E eu quero testemunhar, porque eu sei que o testemunho é dela, mas eu quero falar um pouco do que Deus fez. 1 ano e pouco passando sem estar trabalhando, num processo em que Deus quis. Depois de uma etapa muito difícil que ela viveu na vida dela, e nós vivemos juntos. E Deus abre uma porta de emprego no meio de uma crise. E não foi qualquer porta de emprego. Ela entrou para trabalhar na gerência da empresa onde ela está trabalhando, no local onde ela está trabalhando. Ela entrou para ganhar um salário que ela ainda não tinha ganhado na carteira. Ela entrou para trabalhar num emprego que oferece plano médico para toda a família. E hoje, irmãos, para a glória de Deus, na sexta-feira agora, antes do retiro, ela foi chamada pela chefe dela, dizendo que ela vai ter uma promoção com 3 semanas de trabalho. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus é fiel. As suas sementes vão frutificar. As suas sementes vão frutificar. Creia nisso nessa noite. As tuas sementes vão frutificar. E naquele terceiro altar familiar eu falei para os meus filhos e para ela: olha, gente, vamos mais uma vez glorificar a Deus, porque nós glorificamos a Deus com dor no rim. Nós glorificamos a Deus com um aperto financeiro. E hoje nós vamos glorificar a Deus nesse altar familiar, porque a mamãe está trabalhando de novo. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não atrasa. Deus, Ele chega na hora certa na sua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se hoje o foco da sua vida são as circunstâncias. Eu quero te trazer hoje para uma verdade. Foque no Senhor Jesus e foque em semear as suas sementes, porque o Senhor fará multiplicar sobre a sua vida. O Senhor fará multiplicar sobre a sua família, porque é assim que Ele faz. Ele é fiel. Aleluia. Deus faz muito isso com a gente, em abrir portas
inéditas na nossa vida na crise. Eu também comecei a trabalhar numa crise. E é sempre assim, Deus sempre vai te surpreender. Olha o que diz a palavra do Senhor. Hebreus 10:36. Porque necessitais de perseverança ou de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Necessitais de paciência, pois depois de haverdes feito a vontade de Deus, duas chaves: paciência e fazer a vontade de Deus. A paciência na nossa vida, irmão, é algo muito necessário. Sabe por quê? O Senhor, Ele vai falando comigo, eu vou escrevendo. E eu escrevi assim, olha o que Deus falou no meu coração. A paciência, ela nos protege. E a ansiedade nos expõe. Porque quando eu fico ansioso, eu me exponho. Eu me exponho à situação. Eu me exponho às pessoas. Eu me exponho até mesmo ao inimigo, porque quando eu fico ansioso, eu quero acelerar as coisas, eu quero ultrapassar os limites. Quando eu fico ansioso, eu exponho a minha vida. Mas quando eu entro pelo caminho da paciência, quando eu tenho paciência em esperar o tempo de Deus, essa paciência gera uma proteção sobre a minha vida. Eu não sei quanto tempo você espera, eu não sei quanto tempo mais você vai esperar, mas uma coisa eu sei: espere com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele atendeu o meu clamor, Ele ouviu o meu clamor. O Senhor é um Deus que ouve. A palavra diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados, que as mãos do Senhor não estão encolhidas, e que o Senhor Deus, Ele é poderoso para fazer sobre a sua vida infinitamente mais, meu irmão. Olha o que a paciência, ela me faz refletir. A paciência, quando eu espero paciente no Senhor, eu consigo refletir. Eu consigo pensar nas minhas atitudes. Mas quando eu não tenho paciência, eu cometo mais erros. Quando eu não tenho paciência, eu cometo erros. De repente Deus hoje está falando com um monte de gente, né? De repente você não consegue esperar. De repente você fica tão ansioso que você entrega na mão de Deus e você vai lá e toma de Deus. Eu uso muito essa ilustração conversando com as pessoas, dando discipulado. Falo, meu irmão, deixa na mão dele. Não toma da mão de Deus, deixa na mão dele, que ele faz. Espera com paciência. Mas muitas vezes a gente não tem paciência para esperar, e aí a gente comete erros. Muitos erros da nossa vida são porque a gente não aprendeu a ter paciência. Muitos erros que você comete, não é o diabo, não é os demônios, não, é você que não tem paciência de esperar. É você que não compreende o tempo de Deus. É você que não entende que Deus tem um tempo para fazer as coisas, que a semente tem que ficar lá, escondidinha, debaixo da terra. Mas na hora certa, ela vai brotar. Na hora certa, ela vai aparecer, ela vai sair do chão. A semente não foi feita para ficar escondida lá embaixo da terra. Ela foi feita para crescer, para se tornar uma árvore e para gerar fruto sobre a sua vida, meu irmão. Ela vai florescer. Aleluia! A paciência me faz ver os detalhes. A paciência faz você enxergar os detalhes de Deus. Porque quando você está esperando com paciência, parece que as coisas, elas ficam em câmera lenta e você consegue enxergar os pequenos detalhes de Deus. Quando você espera com paciência no Senhor, você consegue enxergar o cuidado de Deus. Mas quando você entra pelo caminho de ficar ansioso, meu irmão, você não enxerga nada, você fica cego. Deus está cuidando nos mínimos detalhes. O povo de Israel ficou andando no deserto, e eles estavam tão ansiosos por causa da terra prometida, que eles não conseguiam enxergar o cuidado de Deus.
Eles não conseguiam enxergar que mesmo no meio do deserto, Deus fazia sombra para eles de dia, e Deus trazia fogo para esquentar eles à noite, e Deus fazia as sandálias crescer no pé deles. Eles não enxergavam isso, meu irmão. Hoje você está vivendo um deserto na sua vida e está doendo muito, sabe por quê? Porque você não está sabendo ser paciente, porque mesmo no deserto eu consigo enxergar o cuidado de Deus na minha vida, mesmo no deserto eu consigo Deus fazer sair a água da rocha, mesmo no deserto eu consigo ver Deus trazer o maná, porque a paciência me faz enxergar os detalhes. Não adianta. É um processo, você vai ter que passar. Você vai ter que ficar um tempo sem ver a semente, você vai ter que ficar um tempo sem ver nada. Por isso que regar é importante, ó, não tem semente aqui, ó. Tem uma semente aqui, tem uma semente aqui. Só que chega uma hora que tem gente que larga o regador e fala, quero saber mais dessa semente. Eu acho que ela já morreu. E olha, eu vou te dizer um segredo. A semente, ela morre para poder nascer. A semente, ela morre para poder gerar. E sabe o que isso significa? Significa aquilo que foi feito na cruz do Calvário pela sua vida e pela minha vida. Jesus teve que morrer para poder gerar você hoje aqui. A sua semente passa por um processo. Precisamos esperar no Senhor com paciência, esperar fazendo a vontade de Deus, esperar cumprindo o propósito de Deus, esperar fazendo a vontade do Senhor. Não adianta também pegar uma cadeira e colocar do lado da onde você está regando e ficar ali sentado o tempo todo e deixar com que a sua vida pare. Uma coisa é você ir lá e regar, outra coisa é você ficar lá plantado, olhando a semente para ver o momento que ela vai florescer. A verdade é, meu irmão, que você precisa continuar frutificando e multiplicando. A verdade é que você precisa continuar semeando. E aí nós caímos naquela situação de ficar esperando o milagre, e a gente deixa de ser um milagre na vida das pessoas. Por muito tempo a religião fez isso com as pessoas, sabe, aquela coisa, você veio hoje no culto buscar sua bênção, e aí muitos deixaram de ser uma bênção para se tornar aqueles que buscam bênção. Na realidade Deus já disse isso na palavra, nós não fomos chamados para buscar bênção, nós fomos chamados para ser bênção. Deus disse isso para Abraão: ser tu uma bênção. Deuteronômio diz: se a gente ouvir e obedecer a voz do Senhor, todas essas bênçãos, essas promessas te alcançarão. Sua semente está ali, você regou, mas seja uma bênção. Seja uma bênção na vida das pessoas. Multiplique, semeie, continue a fazer a vontade do Senhor, e Ele vai cumprir o propósito dele sobre a sua vida. Hoje eu estava terminando de escrever aqui o que Deus me deu. E aí eu estava deitado na cama com a minha esposa. E aí a Letícia, minha filha mais velha, estava deitada junto com a gente. E eu estava mostrando para minha esposa a palavra. E aí de repente a minha filha estava com um caderninho. E ela escreveu uma frase ali. Ela disse: pai, você está preparando a palavra, né, para o senhor pregar? Eu falei: tô. Ela falou: olha aqui, ó, eu tenho uma frase aqui, posso ler para o senhor? Eu falei: pode. E aí olha o que ela escreveu no caderno dela: Deus escreveu um propósito na vida de cada um de nós. E ela disse assim: pai, isso aqui foi o que eu escrevi, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Aí a Cíntia falou assim: põe isso. Eu falei: ponho. Eu falei: Letícia, eu vou escrever isso aqui no esboço, e à noite eu vou dizer isso sobre a igreja. Ela: vai dizer, mas todo mundo vai olhar para mim. Eu falei para ela assim: não vai, você vai estar na salinha. Ela falou: ai, que bom. Mas, irmãos, Deus escreveu um propósito na vida de cada um de nós. Tudo que Deus tem construído na nossa vida, os retiros que nós temos passado, tudo que nós temos recebido, o Senhor tem colocado a capacidade nas nossas mãos de multiplicar. Existe uma promessa de Deus sobre essa igreja, eu faço parte disso.
Você faz parte do que Deus tem falado sobre essa igreja. Você faz parte de que até o final do ano nós vamos multiplicar, nós vamos crescer, e não para a glória nossa, mas nós vamos crescer, sabe por quê? Porque Deus nos tem chamado para uma dimensão mundial, e vidas serão impactadas e levarão aquilo que Deus tem gerado para as nações. As nossas sementes, meu irmão, a sua semente vai tocar as nações. Para mim encerrar isso, eu não escrevi aqui. A minha mãe está aqui hoje, meu pai e minha irmã já disse isso no começo do culto, estou muito feliz por isso. Mas a minha mãe é uma mulher de dimensão mundial. Pode ser que ela, não sei, pode ser que ela não chegue a ir para outro país, mas a semente dela vai. A semente dela vai. Pode ser que você, meu irmão, não toque outro país. Deus pode fazer isso sobre a vida de qualquer um. É só você se dispor. Mas uma coisa eu sei: você vai tocar as nações com tudo que você gera através da sua vida. Tudo que você faz diante de Deus, diante da presença do Senhor, vai tocar as nações. Vai tocar vidas nas nações. Porque nós somos chamados para frutificar as nações. Você foi chamado para isso. Coloque-se de pé em nome de Jesus.